esses advogados, eles ajuizavam processos contra instituições financeiras, né? Contra bancos, por exemplo. E aí, depois... Isso, claro, em nome dos clientes deles, né? Entrava, o cliente sabia que ele estava entrando contra o banco. Mas não sabia que era várias, né? Achava que era uma. Exato. Aí o que ele fazia? Ele contratava um empréstimo, o advogado, em nome do cliente, e o valor desse empréstimo entrava na conta do cliente, né? O cliente achava que estava entrando a quantia da indenização do processo que ele tinha entrado. Mas na verdade era um empréstimo. E depois ele entrava ainda cobrava 30% daquele empréstimo que entrou. Como se fosse o dinheiro, o valor da ação. Para o cliente, aparentemente, estava resolvido o caso. Mas ganhei olha uma que grana, perverso. vou dar 30% pro advogado. E dava 30%, mas era um empréstimo que ele havia contratado sem saber. Mas que sem E é uma vergonha. bola de neve, porque era empréstimo em cima de empréstimo, de ação em cima de ação. Tem alguns casos E depois, até... desculpa te interromper, mais uma vez, aí quando entrava o dinheiro, se eventualmente ganhasse a ação, o advogado se apropriava do dinheiro e não passava um centavo. Porque ele fingia que o empréstimo já era ação. O Milman tá na linha pra gente fazer as perguntas também. Inacreditável essa história. Desculpa se eu estiver dizendo algo errado, Milman, inclusive, mas foi a compreensão que eu tive aqui tentando explicar de uma maneira bem simples, né, sobre como funcionava esse esquema. Não, é nessa linha mesmo, PG. Bom dia pra vocês. Eu queria, antes de mais nada, eu tô aqui na delegacia de polícia, a segunda delegacia de polícia, e agora mesmo chegou uma senhora que se diz vítima desse esquema. Ela viu pela TV, essa operação foi divulgada, algumas pessoas já estão procurando a polícia por conta disso, pessoas que ainda não haviam sido identificadas. O nome dela é Maria Lúcia? Ana Lúcia, desculpa, Ana Lúcia. Só, então, seu nome completo é Ana Lucia? Ana Lucia dos Santos Braga. Conta pra gente, Ana Lucia, o que te trouxe pra cá e por que a senhora é vítima desse esquema? Eu sou vítima por causa que é de 2009, mas agora 3 anos atrás eles me procuraram lá onde é que eu moro, na entrada lá da vila, daí perguntaram onde é que eu morava. Aí um advogado dele, que eu não sei o nome dele, ele e uma outra loira, disseram que eu tinha 150 mil para me receber. Só que daí eu assinei um monte de papel, isso era lá na André Belo. Só que agora eles estão na Andradas, e eu vou ali, assino o papel, e uma funcionária dele, o nome dela é Chayane, disse que eu estava devendo 16 mil. E fora os papel, as promissórias que eu assino, o recibo, que ela disse que eu assino em branco e eu não sei o que é que eu estou assinando. Senhora tem uma dívida por conta desse esquema? Ele disse, ele entrou na justiça pegando, pegar meus bens que eu estou devendo para ele. Só que ele está devendo para mim, eu nunca recebi nada. Mas que barbaridade. Quanto ele diz que a senhora está devendo? Ele não falou quanto. A moça, essa tal de Chayane, que mora lá, uma baixinha que dá os golpes, falou que era 16 mil que eu estava devendo. 16 mil reais. E quer tomar os bens porque, em razão Mas dessa eu dívida... não conheço o doutor Nardão, nunca vi ele. Nunca. Não sei se ele é branco, preto, moreno, desculpa, né? E o que ela diz, o que eles dizem quando dizem que a senhora está devendo? Está devendo da onde? Do que exatamente? Por exemplo, assim, eles dão, por exemplo, assim, ela me deu 3 parcelas de R$1.000. Deu uma vez, eles me deram 500. E daí, então é 3.500, né? Ela disse que não, eu estou devendo 16. E fora os papéis que eu assino, que eu não sei o que eu estou assinando, não deixa a gente ver. Então é isso, é um exemplo que eu acho que coitadinha. ilustra. Muito obrigado, boa sorte, viu? Que barbaridade. Espero, né? Porque eu estou lesada, eu sou uma das mais roubadas. E acho que o tom desse depoimento, Milman, parabéns pela reportagem, pelo esforço de trazer a voz das vítimas, porque eu falei, o crime, todo crime é absolutamente repugnante, reprovável, mas quando ele se dá sobre alguém vulnerável, quando a gente fala, né, quando alguém bate numa criança, por exemplo, alguém que... Quando é uma senhora como essa, que claramente sequer sabia do que estava assinando, que alguém que estava dizendo ali, né, muito humilde. Cara, isso pra mim é uma covardia. É uma desumanidade. É uma desumanidade. A pessoa realmente... É o pior tipo de bandido é esse. É o que se aproveita da falta de conhecimento, da inocência, da humildade das pessoas. Isso aí não tem critério. É um Estão absurdo. presos? Não estão presos ainda, Potter. Na verdade, a gente não tem informações
sobre qualquer tipo de ação nesse sentido, ele não foi localizado ainda, o Daniel Nardon, que é o advogado, que é o líder desse esquema. Aqui na delegacia estão 2 mulheres que foram detidas lá no prédio do Centro Histórico, na Rua dos Andradas, onde fica uma das sedes, a sede da Associação de Defesa do Consumidor, que foi criada por eles. Daqui a pouquinho eu posso explicar como é que funcionava essa associação, mas essas 2 mulheres são a cunhada e a esposa deles. E as 2 estão aqui agora com os advogados. Inclusive, o advogado que representa o Dr. Daniel Nardon é o Dr. Ricardo Breyer. Ele está ainda se inteirando dos fatos, falei com ele agora há pouco, não há ainda um posicionamento oficial da defesa. Caiu um pouquinho o sinal do Guilherme. Não, estou aqui ainda, pessoal. Opa, tá. Então, explicando como é que funcionava essa atuação. Eu até não estava ouvindo antes o que o Abate estava falando com vocês. Então, se eu repetir alguma informação, até peço desculpas. Vale a pena, é importante. Tá bem. Como é que funcionava? Eles tinham, então, essas associações do direito do consumidor. Eles angariavam, faziam propagandas, chegavam em pessoas dizendo da importância de buscar pelos seus próprios direitos nessa área dos empréstimos. Pessoas que possuem empréstimos com bancos e que contraem taxas de juros muito altas, e o que eles falam é que é possível lutar na justiça para que se reduza essas taxas de juros. E aí as pessoas acabam aceitando e, através dessa associação, chegam então no escritório Nardon Advogados. É importante dizer, esse é o único escritório que está sendo investigado. O Daniel Nardon é o chefe desse escritório, é o sócio majoritário, mas tem outros advogados envolvidos também. Aí, através desse processo, né, desse momento, desse contato inicial, os advogados então entram com ação contra esses bancos. São várias ações, às vezes dezenas de ações no nome de uma mesma pessoa, e eles ganham as ações. Só para se ter uma ideia, quase metade do total de ações contra instituições bancárias na Justiça Gaúcha estão no nome de Daniel Nardon. Tá, vamos do começo Deixa de novo. Eu só trazer um caso que ilustra muito bem essa questão que o Milman vai falando, mas eu tô com um documento aqui que foi encaminhado à Corregedoria do Tribunal de Justiça, que aponta diversos indícios de fraude. E tem aqui casos de pessoas que, por exemplo, tiveram 110 ações movidas em seu nome. E tem um caso aqui, uma ação que foi movida com valor de causa de R$16. Ou seja, era quase que automático. Era uma causa que foi levada ao Poder Judiciário com valor de ação de R$16,02. Essa foi uma das ações movidas em nome de uma pessoa que teve diversas ações movidas no nome dela. Tá, mas fazendo a linha do tempo e indo aí na direção do que o Abate está dizendo. Então, primeiro, ele oferecia, ou esse escritório oferecia PG para essas pessoas, você tá com empréstimo, tá com... É uma associação, não uma era associação. Um escritório, viu, Kelly? Tá, existia uma associação que oferecia para essas pessoas uma ajuda, tá com financiamento, empréstimo, a gente te ajuda a melhorar isso, né? Você tá devendo muito, vamos melhorar o juro e tal. Aí ia, segundo passo, para o escritório desse advogado. E o advogado, então, entrava na justiça com procuração, com poder dado por essas pessoas, ainda que não soubessem. É isso? Exatamente. E muitas vezes ele vencia as ações. E a gente está falando aqui de ações verdadeiras, só que através de procurações falsificadas. Então ele entrava com essas ações, vencia as ações, e o cliente esperava então que ele fosse receber o dinheiro proveniente dessa ação, da indenização. Uhum. O que ele recebia, na verdade, era uma parte muito pequena, 30%, e grande parte ficava com os advogados. E claro, eles tinham diferentes formas, então não existe um único caso, um único modus operandi, como a polícia fala. Mas uma das formas que eles agiam que chama atenção é que eles acabavam então fazendo de um jeito que se criava então um novo empréstimo para esse cliente sem que ele soubesse. Então, quando ele assinava o contrato, ele estava assinando, na verdade, a abertura de um novo empréstimo, achando que ele estava, na verdade, assinando o contrato da ação para ele receber o dinheiro da indenização. Estava contraindo um empréstimo. E aí, esse empréstimo, obviamente, ia ter que ser pago pela pessoa. Exatamente. E por isso, então, que a gente ouviu aqui o caso dessa vítima, que alegam que ela está endividada. Por quê? Porque provavelmente, claro que é um caso específico que a gente não tem todos os detalhes, mas que provavelmente ela contraiu esse empréstimo sem saber, não pagou, começou a ter dívidas, enquanto para ela estava tudo certo, ela tinha vencido a ação.
E por que entra tantas vezes na justiça? Essa é a minha pergunta ignorante que eu tinha feito ao Lucas, mas enfim, vou passar para ti. Por que esse escritório entrava 1, 2, 3, 4, 5? Porque se ele ganha uma, já não faz sentido? Justamente para poder ter mais vitórias e contrair mais dinheiro. Era parte do esquema para ganhar mais dinheiro. Ganhar no volume, Kelly. Como a gente trouxe aqui ações que, por exemplo, essa que eu trouxe o exemplo que o valor da causa era de R$16, ele não ia ficar rico processando por R$16, mas 16 mil. Entendi. Eu acabei de encontrar um caso aqui, eu tô com um monte de folha na mão, porque é de um documento que foi encaminhado, mas são 130, agora é o recorde que eu achei até o momento, 132 processos movidos em nome de apenas uma pessoa. Com uma procuração, ele moveu 132 processos. Sem que a pessoa soubesse. Sem que a pessoa soubesse, contra cooperativas de crédito, instituições financeiras, grandes bancos, como tem aqui, por exemplo, um processo contra o Banco do Brasil. Tudo isso num curto espaço de tempo. É interessante também que eles chegam então no nome dessa pessoa, a pessoa acredita que tem apenas uma ação, quando na verdade ele acaba se valendo desse nome dela para multiplicar ações nesse mesmo nome. Inclusive a polícia identificou alguns casos de procurações cuja pessoa, o cliente, quem assina, é uma pessoa que já não está mais viva. Ou seja, pode ser, isso a polícia ainda está investigando, mas pode ser que num momento essa pessoa havia então sido uma cliente, morreu, mas os advogados continuam usando o nome dela para ganhar ações. Além de criminosos, advogados que atuam desse jeito contra uma senhora, daquela maneira que a gente viu ali, que claramente não tinha condições de compreender o que estava ocorrendo, eles, além de serem criminosos e precisam pagar por isso, eles traem uma profissão cuja razão de existir é proteger, né, Kelly? A razão de existir da advocacia é amparar, é acolher pessoas que estão precisando de uma representação perante a justiça, enfim, em busca de seus direitos. Então é uma violência contra tantos advogados honestos que tem por aí, né? É muito triste o que a gente vai... Aquele depoimento que o Milman trouxe daquela senhora é de partir o coração. E a última dúvida, não sei também se... Há quanto tempo esse senhor fazia isso, gente? Porque quanta gente ele lesou e por quanto tempo ele achou que é bom, que conseguiu, né? E era condomínio, e era mansão, e era bem que não era compatível. Tem relatos dessa prática pelo menos desde 2020, mas com uma intensificação a partir de 2022.